Galera, voltamos àquele velho dilema, né? O Nenê titular ajuda mais ou o Nenê entrando no segundo tempo ajuda mais o time do Fluminense? Trago nesse vídeo essa discussão para vocês, porque eu acho muito importante, porque é o setor no campo que mais ganha jogos, na minha opinião. O meio de campo, para mim, é o cérebro de qualquer equipe. Ela é que municia o ataque, o meio de campo, né? Os jogadores do meio de campo, principalmente o camisa 10, o meia armador, é o principal jogador para municiar o ataque. É aquele primeiro ou segundo jogador que dá o combate defensivo quando o time está sem a posse da bola. E eu acho que a nossa crescente e a nossa decrescente durante essa temporada de 2021 passa muito pelo nosso meio-campo. Então eu trago essa discussão no vídeo para vocês hoje. Espero que vocês participem comigo nos comentários e depois da vinheta a gente vai trocar essa ideia. É isso aí, pessoal. Vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Meu nome é André Luiz. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Deixa eu botar nosso banner bonitinho aqui, ó, com todas as informações, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário. Eu quero que você participe comigo desse debate que vai ser esse vídeo de hoje, né? Eu falo aqui, vocês deixam aqui a opinião de vocês, a justificativa, se o Nenê é titular, se é reserva, tá? Então é muito importante a sua inscrição, o seu like. Não esquece de ativar o sininho para poder você receber todas as notificações. E aqui no meio tem o nosso Instagram. Se você não segue, segue a gente lá. Vai ter o sorteio de uma camisa branca nova do Fluminense que vai ser lançada amanhã. Estou gravando esse vídeo dia 6. A camisa vai ser lançada dia 7. E vai ter um sorteio aqui no canal que vai estar atrelado aos seguidores do nosso Instagram. Então segue a gente lá se você não segue. E se você quiser apoiar o nosso canal financeiramente, se torne membro do canal. São 5 planos à disposição e a sua ajuda vai ser muito útil para mim, tá legal? Bom, galera, antes de eu começar a falar sobre o vídeo, eu queria pedir para vocês seguirem no Instagram também, ó, o Beto Tatu, o Beto Saraiva Tatu. Foi o artista responsável por essa obra de arte que está aqui no meu braço. Ainda está cicatrizando, tá? Mas é o guerreiro espartano saindo das laranjeiras, com Cristo Redentor de fundo, que é exatamente o visual que nós vemos lá nas laranjeiras, né? Quando a gente está dentro do campo. Então, é um artista de primeira linha. Quando você vai no estúdio dele, parece que você está chegando na sala de troféus do Fluminense. É prêmio espalhado pela parede de tudo que é lado. Artista reconhecido por todo o Brasil, na Itália também. Então, se você quiser fazer uma tatuagem, não só do Fluminense, qualquer desenho, entra em contato com o Instagram do Beto Saraiva Tatu. Agende a sua visita, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá legal? Bom, vamos lá, galera. Falando do Nenê, né? Eu até vou dar uma coçada aqui agora, porque toda vez que a gente entra em assunto polêmico assim, eu sei que os comportamentos aí nos comentários dos vídeos são bastante diferentes, né? Umas pessoas defendem com muito afinco, outras criticam com muito afinco. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte: aqui não tem nem fã-clube e nem hater de jogador, tá? De nenhum jogador, seja ele qual for. Sou muito fã do Fred, por exemplo, por tudo que ele já fez no Fluminense, dentro e fora de campo. Mas hoje, a princípio, eu acho que o Fred tem a sua importância sim para a equipe do Fluminense, mas eu já começo a pensar que nesse estilo de jogo que o Roger Machado usa, talvez o Fred não seja tão útil começando a partida, ou que ele comece a partida, mas não jogue mais do que um tempo, tá? Eu tô falando de um dos principais ídolos da nossa história. Quem dirá de um jogador como o Nenê, por exemplo, né? Que já tá no Fluminense há algum tempo, algumas temporadas, mas que não conquistou absolutamente nada. Então eu queria deixar claro para vocês que aqui não tem fã e nem hater do Nenê. Eu vou analisar o que ele tem feito dentro de campo nessa temporada 2021. Mas antes de eu começar a falar do Nenê na temporada de 2021, não tem como não trazer alguns números da temporada 2020. Ano passado, o Nenê ele foi titular incontestável dessa equipe e foi o artilheiro do ano. Veja bem, jogando de camisa 10, na mesma função que ele ocupa no time hoje, né? Porque tanto o Odair Helma quanto o Marcão jogava da mesma forma. Eu digo no mesmo sistema, não da mesma forma. Deixa eu corrigir a minha frase. Tanto o Odair quanto o Marcão jogavam também no 4-3-3, com aquele tripé de 3 jogadores no meio, 2 pontas abertos e um centroavante. E mesmo assim, o Nenê foi o artilheiro da equipe em 2020 com 20 gols.
Mesmo tendo marcado 20 gols, nós, torcedores do Fluminense, contestávamos muito essa titularidade absoluta e as apresentações do Nenê. Virou a temporada, não o ano, porque a temporada 2020 já acabou em 2021, e o Nenê mudou as suas características. Apesar de ele não ter feito a quantidade de gols, claro, né, o ano não acabou ainda, mas desses 20 gols que ele marcou na temporada 2020, a maior parte deles foi no primeiro semestre, que já se encerrou em 2021, o Nenê não consegue repetir as mesmas atuações de artilheiro, digamos assim, do ano passado. Mas tem bons números, tá? Até agora, galera, na temporada 2021, o Nenê tem 4 gols, tá? Ou seja, ele marcou muito mais gols ano passado, porém, ele tem 6 assistências. 6 assistências. Maior parte da temporada 2021, o Nenê tem sido titular. Porém, como o Roger Machado está procurando fazer um rodízio, o primeiro jogo que o Nenê foi realmente barrado foi nesse último jogo agora no Fla-Flu. Nos outros 2 jogos que ele começou no banco de reservas, contra o Santa Fé, contra o Júnior Barranquilla e contra o Bragantino, a gente tinha dúvida se o Nenê estava sendo poupado de alguma coisa ou se ele realmente estava sendo barrado, né? Contra o Júnior Barranquilla, ele realmente foi para o banco também, tá? Voltando aqui um pouquinho no tempo, aquele jogo ali ele realmente foi barrado. Mas contra o Bragantino, não. O Fluminense realmente entrou com um time alternativo e o Nenê ficou como opção no banco de reservas. Nesses 3 jogos que ele começou no banco e entrou no segundo tempo, em todos eles o Fluminense não vencia a partida no momento na qual o Nenê entrou. E depois de ele entrar, ele participou diretamente de 3 gols, tá? 3 gols. Então, assim, galera, minha opinião, tá? Passando aqui os meus... Antes de eu dar minha opinião sobre o Nenê, primeiro eu tô passando esses números, tá? Ele foi titular durante boa parte da temporada 2021, 4 gols, 6 assistências, tá? Começou 3 jogos no banco de reservas. Todos esses jogos que ele começou no banco, ele entrou. O Fluminense não estava ganhando em nenhum deles e ele participou diretamente de 3 gols. O último agora foi nesse Fla-Flu, quando ele dominou uma bola quadrada no meio-campo, limpou a jogada e meteu no Kaique, e aí você já sabe o que aconteceu, né? Casares. O Casares, nessa temporada de 2021, ele disputa posição diretamente com o Nenê, né? Só que toda vez que o Casares ele começa de titular, ele não consegue render aquilo que a gente espera. Por enquanto, informação, não dei a minha opinião ainda. O Casares, só os números do Casares, na temporada 2021, ele tem 3 assistências e 1 gol, tá? Esses são os números do Casares na temporada 2021, tendo jogado bem menos do que o Nenê, né? Bem menos minutagem do que o Nenê, digamos assim. Bom, vamos lá. Isso tudo foi informação. Vamos agora à minha opinião e eu quero ver se vocês concordam com ela ou não, e não tem problema, já deixo de cara aqui você discordar, você pensar diferente de mim. Para esse esquema que o Roger Machado utiliza, tá? Na qual os jogadores de toda a equipe, com exceção do Marcos Felipe, todas elas são muito exigidas fisicamente, e o Nenê já é um jogador de 40 anos, na minha opinião, ele não deveria começar jogando, tá? O Nenê tem se mostrado muito mais útil e eficiente entrando no segundo tempo, tá? Essa é a minha primeira opinião. O Casares, ele tem, para ele poder ser titular nessa equipe do Fluminense e poder desenvolver um bom futebol, ele tem que ter liberdade para criar. Ele não pode ficar preso em marcar o meio-campista adversário, em fazer a primeira linha de marcação e recompor lá na nossa segunda linha de marcação. O Casares tem que ter liberdade para criar. E toda vez que ele teve liberdade para criar, a gente sabe que ele foi muito útil. Mesmo jogando na posição que ele não está acostumado a jogar, que era na ponta direita. Um exemplo, o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele fez o cruzamento logo a 1 minuto de jogo para o gol de cabeça do Fred. Essa foi uma das 3 assistências que o Casares tem na temporada, tá? Vou nem citar Paulo Henrique Ganso, tá? Para mim, o Ganso nessa briga aí também é outra polêmica, que eu sei que tem muita gente que é fã do Ganso. Ele deveria ser a terceira opção. A briga para mim aí tá entre Nenê e Casares. O Nenê já teve uma quantidade de chances absurdas. Eu acho que a mesma quantidade deveria ser dada ao Casares. Na minha opinião, na partida de amanhã contra o Ceará,
Tô gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, véspera do jogo contra o Ceará. O Casares deveria ser mantido na equipe titular e o Nenê entrar no segundo tempo como opção, ele 100% fisicamente, pegando a defesa adversária já cansada. Eu acho que ele consegue render melhor assim, tá? Essa é a minha opinião sobre o Nenê e o Casares pro momento que a equipe do Fluminense vive. Agora, se o Casares tiver uma sequência de 2, 3, 4 jogos e não conseguir render, não tem jeito. O Nenê tem que voltar para aquela posição de titular, tá? Eu acho até que ele foi titular por mais jogos do que o Roger talvez gostaria, porque os seus reservas não conseguem apresentar um futebol melhor do que ele, e aí não tem jeito, né? Se o titular não vai bem, mas os reservas quando entram não conseguem fazer mais do que ele, se ele é um homem de confiança, o Nenê é um homem de confiança do Roger, ele será mantido, não tem jeito. Só que para saber se o Casares vai funcionar ou não, ele tem que ter uma sequência, coisa que ele não teve até agora, tá? Uma das justificativas que muita gente utilizava para o Casares não ser titular, não render, é porque ele estava gordo, estava acima do peso, coisa e tal. Quem não assistiu os bastidores do Fla-Flu, assista, tá? Tem um trecho do vídeo que tá ele e eu não lembro, ele, o Caio Paulista e mais algum jogador sentado de sunga, o short, no vestiário do Fluminense. Sentado, tá? Então todo mundo sabe, quando você senta e quando você tá gordinho ou tá com excesso de gordura abdominal, fica aquelas dobrinhas aqui. Eu não vou falar nada para vocês. Assistam os bastidores da Flu TV do Fla-Flu e depois voltem aqui no vídeo e me digam se o Casares tá ou não acima do peso, na opinião de vocês. Tá legal, galera? Quero a participação maciça de vocês aqui nos comentários desse vídeo, hein? Tô aguardando e vou interagir com vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço e saudações tricolores.